Primeiro ano. Vamos, graças a Deus, para a semana 4, aleluia, né? E o tema é a transferência da Corte de Portugal. Então, é a semana 4 do PET, volume 3 de História. Aí nós temos um texto gigante que vai terminar nesta página daqui, que fala sobre essa vinda da família real para o Brasil. Né? Eu acho até que já tem aula gravada aí dessa fuga da corte portuguesa aí, né, das semanas anteriores. Mas basicamente é o quê? Eles tiveram, né, a família real brasileira, que vir às pressas para o Brasil para poder fugir das tropas napoleônicas que estavam para invadir Portugal. Por que Napoleão queria invadir Portugal? Porque Portugal tinha laços estreitos, né, comerciais aí com a Inglaterra, né, uma grande parceira e aliada da Inglaterra, e o Napoleão Bonaparte tinha uma rixa muito grande, né, com a Grã-Bretanha. E aí ele foi lá e decretou o bloqueio continental que proibia, né, os navios ingleses se aportarem aqui nos portos de nações europeias, né, para poder comercializar. Então ele decretou isso aqui sob a invasão de estar invadindo o país, sob a ameaça de estar invadindo o país que desobedecesse esse bloqueio continental. Ele estava assim com muita sede no pote, né? E estava já invadindo vários locais na Europa, estava com um exército poderosíssimo e, né, o Dom João, coitado, morrendo de medo, resolveu juntar a corte e vir para o Brasil. Há pessoas que dizem que já haviam interesses, né, autores que dizem que já haviam interesses aí da coroa em montar um grande império português cuja sede fosse aqui no Brasil, né? E também há autores que falam, igual aqui no final do texto, ó, segundo relatos, o tão temido exército era em bem menos numeroso, né, que eles falaram que era 23 mil homens, e estava bastante enfraquecidos com soldados maltrapilhos, esfomeados e sem munição suficiente para conquistar o que quer que fosse. Então, esses autores que defendem esse ponto de vista falam que se Dom João tivesse ficado, enfrentado o exército de Napoleão, ele tinha grandes chances de ter vencido e expulsado Napoleão, né, o exército de Napoleão dali. Mas, enfim, eles vieram para o Brasil. Aí vem a atividade. Explique a seguinte frase. O governo de Napoleão voltou seus olhos para o pequeno reino de Portugal. Lá no início fala por que ele fez isso. A intenção era o quê? Aliado da Grã-Bretanha, Portugal poderia abrir caminho da França para a Ásia, para a África e principalmente para o Brasil, fonte principal das rendas portuguesas. Então, ele já estava de olho em todos os locais onde os portugueses tinham influência. Número 2. Qual foi a posição de Portugal diante do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte? Assim que Napoleão decretou o bloqueio continental, aí eles evitaram, né, os portugueses evitaram aderir ao bloqueio continental e se indispor com os ingleses. Chegaram a esboçar o fechamento dos portos lusitanos aos ingleses, no entanto, voltaram atrás. E o texto mesmo diz que ele estava aí, era querendo ganhar tempo, né, para que até que a comunicação chegasse lá nas mãos de Napoleão, voltasse, ele ia ganhando tempo para poder ir adiando esse fechamento, e é coisa que eles não fizeram. 3. Para alguns conselheiros do reino português, qual era o objetivo da mudança da corte para o Brasil? Formar um imenso império luso-brasileiro no Atlântico, transferindo a sede do governo português para o Rio de Janeiro, capital do vice-reinado do Brasil. A corte no Brasil. Dom João chegou a Salvador, na Bahia, em 22 de janeiro de 1808, onde permaneceu por um mês. Na antiga capital da colônia, o príncipe assinou a Carta Régia, que liberou os portos brasileiros às nações amigas.
Com a ocupação francesa em Portugal, o governo tinha de providenciar com rapidez o acesso à sua principal fonte de receitas, que eram os impostos alfandegários. Então, todos os produtos que entram no país, que são originários de outros países, têm esse imposto alfandegário, né? E paga-se um imposto para esse produto entrar. Isso quer dizer que também pode ser usado e aplicado na economia do país. A carta ordenava que todas as mercadorias fossem admitidas nas alfândegas do Brasil, transportadas ou não por navios portugueses, pagando um imposto de 24% sobre o seu valor. Determinava também que tanto os súditos de Portugal como os estrangeiros poderiam exportar para qualquer porto os produtos do Brasil, com exceção do pau-brasil e do diamante, pagando os impostos usuais. Os comerciantes locais ficaram muito satisfeitos, pois se abriu a possibilidade de negociarem diretamente com outros mercados. Estavam preparados para o novo papel, pois praticavam rotineiramente desde o século XVIII tráfico de escravo em um comércio que envolvia várias praças mercantis do Brasil, da Ásia e da África. Os grandes prejudicados foram os comerciantes de Portugal, que perderam a exclusividade na intermediação entre os mercados colonial e europeu. Aí vem aí as atividades. Qual foi o objetivo da assinatura da Carta Régia de D. João? O que ordenava o documento? O príncipe assinou a Carta Régia, que liberou os portos brasileiros às nações amigas. 2. Qual foi a reação dos comerciantes locais? Explique. De acordo com o texto, tirei o trecho de lá. Os comerciantes locais ficaram muito satisfeitos, pois se abriu a possibilidade de negociarem diretamente com outros mercados. Quem não ficou satisfeito foram os portugueses, que perderam aí o monopólio desse comércio. Residências nobres. Esse aqui é um caso polêmico. Veja bem que eu vou ler o texto, que vale a pena ler este textinho. Quando da chegada da corte portuguesa do Rio de Janeiro, o vice-rei do Brasil, o conde de Arcos, reservou seu palácio para a moradia da família real, a sede do governo. Mas D. João preferiu ter o domicílio à Quinta da Boa Vista, oferecida pelo negociante português de escravizados Elias Antônio Lopes em troca de inúmeros benefícios. Muitos dos demais nobres requisitaram outras residências para o príncipe regente e foram atendidos. Era um privilégio da nobreza de Portugal tomar posse de moradias, mesmo que os proprietários as habitassem. Na verdade, havia um sistema chamado de aposentadoria, que consistia em dar alojamento, aposento a quem estivesse a serviço do rei ou acompanhasse alguma viagem. Era o caso dos funcionários reais e dos nobres que chegaram ao Rio e que solicitaram uma moradia ao príncipe regente. Na casa em questão colocava-se a sigla PR, Príncipe Regente, e os ocupantes eram obrigados a sair, mesmo sendo os proprietários da moradia. O proprietário não perdia o imóvel, o que passava a ser alugado pelos novos moradores. Quando uma residência era requisitada, a população ironizava, dizendo que a sigla representava ponha-se na rua ou prédio roubado. Então, existem alguns relatos que dizem que não era bem assim, que muitas vezes esses aluguéis não eram pagos, e a pessoa tinha que sair da sua própria casa para dar lugar aí à corte que vinha de Portugal. Número 1. O sistema de aposentadoria servia para que os funcionários da coroa a trabalho pudessem ter acesso a uma habitação no local onde foram enviados. Por que essa prática se tornou odiosa para a população do Rio de Janeiro? Aí eu peguei o trecho do texto que coloca assim: na casa em questão colocava-se a sigla PR, Príncipe Regente, e os ocupantes eram obrigados a sair mesmo sendo proprietários da moradia. O proprietário não perdia o imóvel que passava a ser alugado pelos novos moradores. Então, a prática tornou-se odiosa, por quê? Porque quando colocava essa sigla PR,
né, os proprietários ali do imóvel tinham que sair de qualquer jeito para dar alojamento para essas pessoas que solicitaram ao príncipe aquela moradia. Então, é lógico, né? Ninguém vai gostar disso. Então é isso, chegamos ao fim aí da nossa semana 4. Bons estudos para vocês.